Mário, acho que a malta vai ficar curiosa, porque a melhor parte da conversa Já foi em off e o pessoal não viu. Mas agora vamos passar para algum desses pontos. E como é que foi esta aventura? Eu preferia pôr isto assim, como dois amigos encontram-se e partilhar um bocadinho do que é que foi esta jornada transformadora, até porque nós já estiveste várias vezes lá, já vim aqui, já almoçámos juntos, já partilhámos várias conversas. Então, o que é que foi esta jornada transformadora que passaste aos 52 anos, do Mário que saiu completamente da sua zona de conforto, ou pelo menos saiu da zona de conforto, não digo completamente porque já te desafias naturalmente. Como é que isto foi para ti? Estás a falar do quê? Da prova ou do processo? Do processo. Do processo. Porque é o processo que transforma. Não é a prova. Eu acredito que sim, que é o processo. A prova é o culminar, não é? Sim. Porque é engraçado a comparação entre a prova e o processo. Porque estamos a falar do Iron Man, como é óbvio. Sim, esta é a parte em que nós temos que contextualizar, não é? Porque estamos aqui em off. E o Ironman foi uma das maiores provas da tua vida. Pelo menos Físicas. Provas físicas. E mental, não? Estás a falar da prova ou do processo? Quando eu digo Ironman, a preparação. O processo. Estás a falar do processo. O processo foi. Foi uma jornada em termos de preparação. Foi dura. Foi dura e foi inesperada, porque eu não sabia no que é que eu me tinha metido, na verdade. Então, ok. Quando falamos agora, falamos relativamente ao processo e é engraçado, estamos aqui a brincar, não é? A deambular entre... Foi prova ao processo. Porque no Ironman, no pós-Ironman, no pós-prova de 17 de outubro, penso que foi 17 de outubro, veio a lume aqui na comunicação social alguém ter conseguido fazer o Alpha Ironman com 3 semanas de preparação. E então aquilo foi uma coisa muito engraçada e o pessoal idolatrou aquela pessoa e pá, eu achei curioso os comentários, uns a favor, outros contra, não sei o que mais. E é muito engraçado que tanto a comunicação social como o público em geral se focou numa única coisa. O evento. A prova. E a prova dificilmente conta a história. Portanto, além de ser uma coisa extremamente arriscada, quem falha o processo, falha a felicidade. Falha o preenchimento. Porque o segredo não está em conquistar nada em termos de prova. Na minha opinião, como é óbvio. Está em tornar-se em algo enquanto a preparação decorre. Então, conquistar-se uma prova vale o que vale. Não é nada especial. O processo, ele é que te torna em algo diferente do que és ou do que foste. Então a felicidade não está é aquele velho chavão. A felicidade não está no final. A felicidade está no caminho. Então o segredo está no processo. E o processo foi altamente revelador. E altamente curativo. E altamente inesperado. Então... Esta para mim, este para mim foi isto para mim foi algo realmente revelador, que é em quem é que eu me tornei no processo. Antes disso, Mário, para contextualizarmos aqui um bocadinho a audiência e alguém que esteja a chegar aqui pela primeira vez, quem é que era o Mário antes de passar por este processo? E depois então a pessoa que te tornaste? Epá, eu ou o Mário, se calhar, porque é melhor tratar pelo o Mário, porque o eu é uma identificação, claro, e uma colagem é uma coisa que não se é. E eu gosto muito da tua abordagem sobre isso. Aliás, foi um dos temas que nós falámos numa das nossas conversas,
o eu, não é? Quem é que nós somos na realidade? Sim. Então, o Mário, há um ano atrás, que foi quando eu tomei a decisão que foi quando o Mário tomou a decisão de se inscrever no Ironman, era uma pessoa mais afastada de si mesmo. Ele estava próximo, mas era mais afastada do que é hoje. Porque a jornada revelou exatamente isto, que foi a aproximação. E a aproximação, ela vem com a revelação. A revelação da jornada. Portanto, quem é que era o Mário antes do processo de iniciar? Era uma pessoa mais afastada de si mesmo. Quem é que é o Mário depois do processo? Deste processo ter terminado de preparação para o Ironman? É uma pessoa mais próxima de si mesmo, da sua essência. Eu sei que isto pode parecer uma coisa assim muito abstrata, mas pode ser descodificada. Quando falamos em aproximação e falamos da essência, como é que definimos, como é que encontramos realmente a nossa essência? Quais são os sinais que o nosso corpo dá que de facto estamos alinhados com a nossa essência? Olha, um dos sinais claramente é o entusiasmo. É o entusiasmo. Outro dos sinais é a paz interior. Outro dos sinais é a energia. É antinatural a pessoa sentir-se cansada todos os dias. Portanto, se uma pessoa diariamente se sente cansada, para não dizer esgotada, para não dizer drenada, é porque está fora do seu caminho, está fora da sua essência, está a fazer coisas que não têm a ver consigo, que não têm a ver com aquilo que veio cá fazer. Então é natural uma pessoa sentir-se energizada. Com o quê? Com aquilo que a entusiasma. Então isto são 2 pontos muito importantes. Ok? E portanto, a partir do momento em que nós estamos dentro do nosso caminho, nós sentimos-nos com energia, sentimos-nos em alguns momentos em paz interior, não sempre, sentimos-nos entusiasmados. E outra das coisas essenciais é uma coisa muito, muito engraçada, que é uma coisa que eu vejo muito em ti. Brilho. As pessoas emanam brilho. Estás a ver? Emanam força, energia vital. E isto são sinais de que a pessoa está a fazer o que deve estar a fazer. Está dentro do seu caminho. Em que momento, qual foi o ponto que sentiste que, de alguma forma, porque isto não é uma linha reta, não é? Isto é uma expressão que eu guardei desde a altura em que eu passei pela situação de saúde, em que fui ler algumas coisas do Lance Armstrong. E ele punha, acho que 30 anos ou 40 anos depois, pôs uma foto que correspondia mais ou menos à altura em que eu estava a passar pela situação de saúde, em que ele pôs uma foto referente a esse tempo, careca, pronto, sem pelos, fazer os tratamentos. E ele dizia, a propósito, fez uma analogia ao ciclismo e dizia: a vida nunca é uma linha reta. E nós temos essa noção. Então às vezes estamos mais próximos, às vezes estamos mais afastados, às vezes temos que nos perder para nos reencontrar. Em que momento é que tu sentes que te afastaste da tua essência? Porque através desta prova de superação conseguiste voltar a aproximar-te. Então qual foi este ponto de afastamento? É que eu me afastei, como assim? Antes do Ironman, é isso? Sentes que o Ironman te aproximou? Sim, ou seja, vamos, é importante contextualizar isto. Eu não me sentia afastado da minha essência. Eu sentia que tinha que fazer algo diferente, colocar-me à prova. E porquê? Por acaso chamava-se Ironman, não é? Mas porquê? Isto é importante. Eu não me sentia afastado. Eu sentia que precisava de me aproximar um pouco mais. Então esta aproximação da nossa essência, quando nós falamos em aproximação da nossa essência, eu traduzo isso por uma coisa muito simples, que é lembrar-nos de quem nós somos e porquê é que estamos aqui. Então isto acontece por camadas durante a nossa vida. E nós chegamos aqui com um grande véu, sem ter a noção
de que caminho é que precisamos de percorrer, exatamente para que a nossa alma possa evoluir. E a partir desse momento, a partir do momento do nascimento, nós separamos. A nossa energia, ela encarna carne e osso, e nós sentimos-nos separados de tudo e de todos. E agora é necessário encaixar-nos de alguma maneira. E podemos passar uma vida inteira à procura de encaixar-nos. Procuramos encaixar-nos através do quê? Da família, dos amigos, do companheiro ou da companheira, e muito através da profissão. Então tentamos aproximar-nos e aproximar-nos da nossa essência, tentamos encaixar em quem nós somos através de fatores externos. Tudo isto são fatores externos que nos dizem o quão perto ou afastado nós estamos. Só que são veículos externos. Portanto, este encaixe é um encaixe ilusório. Eu tento me encaixar através de uma profissão. Eu tento me encaixar através da família. Eu tento me encaixar através do marido ou da esposa. Eu tento me encaixar através dos amigos. E agora as pessoas não conseguem. Agora eu tento me encaixar, porque eu sinto-me desencaixado, agora tento me encaixar encontrando fatores-chave como as drogas. Eu tento me encaixar através da bebida. Eu tento me encaixar através da comida. Eu tento me encaixar através do sexo. Então há se o encaixe não é saudável, a pessoa não se consegue sentir não consegue viver desencaixada no mundo. Então procurem diferentes formas de se encaixar ao longo da vida. E são formas ilusórias, porque o único encaixe que se dá é de nós para nós. Então, enquanto fazemos o nosso caminho, o que eu acredito que o ser humano mais quer é lembrar-se: espera aí, quem é que eu sou, de onde é que eu vim e o que é que eu vim aqui fazer? São 3 perguntas essenciais. E agora eu tento me encaixar, tento me lembrar de quem eu sou. Para me lembrar de quem eu sou é necessário existirem revelações ao longo da vida. Como é que as revelações se dão? Através das 2 forças condutoras do comportamento humano: a dor e o prazer. É aquilo que conduz o nosso comportamento e nós não conseguimos fugir a estas 2 grandes forças condutoras do comportamento humano. Então, para eu me lembrar de quem eu sou, eu vou ter experiências. Eu consigo me lembrar de quem eu sou através de experiências de prazer, como por exemplo sentir amor, sentir alegria, sentir pura diversão, não entretenimento, mas pura diversão, sentir-me útil, e isto de uma forma incondicional. E onde é que eu encontro isto? Eu encontro isto com total nível e espírito de presença. Então, deixar cair a expectativa de que o outro veículo é que me vai dar o amor que me falta, para eu me sentir encaixado. Deixar cair a ilusão de que é na minha companheira que eu vou sentir o amor que me falta. É ou através do colo da minha mãe ou do meu pai que eu vou sentir o amor que me falta. Ou através da validação do meu trabalho, na minha carreira, do reconhecimento social, que eu vou sentir o amor que me falta. Então, este amor, ele é resgatado através de mim para mim. Através da total presença, através da capacidade que nós podemos desenvolver de, em alguns momentos, estarmos sós, ou em muitos momentos estarmos sós, se calhar em alguns momentos estarmos no silêncio, se calhar em alguns momentos estarmos na natureza, para sentir a presença daquilo que é, do que existe. E isto não é possível sentir no ruído. O ruído, a azáfama que o ser humano está sujeito hoje em dia, afasta-nos
da nossa essência, ou seja, de nos lembrarmos de quem somos e do que viemos cá fazer. E, portanto, é necessário cultivar este sentido de presença em que o Eckhart Tolle fala muito disto, não é? O aqui e o agora. Mas o que é o aqui e o agora? É uma experiência em que o tempo para e o espaço não existe. E isto pode ser sentido diariamente, nunca no ruído, mas através de um promotor muito importante, que é o silêncio. Só que se nós precisamos que os outros nos digam que nos amam e que somos importantes, nós perdemos esta possibilidade de nós nos encaixarmos connosco mesmos. Então esta é uma forma, a forma do prazer, que é lembrarmos de quem somos. E depois temos a forma da dor, que é através de experiências intensas. E estas experiências intensas podem ser proporcionadas pela vida, um acidente, uma doença inesperada, uma traição, uma desilusão, uma falência financeira. Ou então nós podemos trazer esta dor à nossa vida para que exista revelação e que nós nos consigamos aproximar de quem somos. A preparação do Ironman foi essa experiência, em que eu tive momentos incríveis de solidão que me levaram e me obrigaram a ir para dentro. 6 horas, 7 horas em cima de uma bicicleta, sem falar com ninguém, só com os meus pensamentos, vezes sem conta, milhares de quilómetros. E então é o contraste. O contraste ajuda-nos a lembrar de quem somos. Então eu entrei no Ironman nunca para cruzar uma meta, mas para me aproximar de quem eu sou um pouco mais. Através deste contraste. Através deste silêncio e através desta dor. Desta intensidade. Deste stress hormético. Ou seja, silêncio, revelação, stress hormético. Por isso é que eu gosto também de tantas experiências intensas na minha vida. Eu cheguei-me a questionar um dia, mas porquê? Porquê que eu gosto tanto destas experiências tão intensas? E um dia eu percebi. Porque isto é o caminho que a minha alma encontrou para eu me lembrar de quem sou e o que eu vim aqui fazer. E simultaneamente estar sozinho. Porque eu adoro estar sozinho. Adoro apreciar. Adoro fazer nada. É difícil. É muito... Para um fazedor... para uma pessoa... Para um touro, não é? Um tipo de signo touro, é difícil não manifestar, sendo que o manifestar é importantíssimo e simultaneamente uma ilusão muito grande, pode ser uma grande armadilha. Então não sei se respondi de forma clara ou não. A partes, mas já vamos às próximas. Antes disso queria fazer aqui também um ponto, que é gerir os negócios, a família, né? Mulher, 3 filhas, a parte que diz respeito também não só aos retiros que vais tendo, às mentorias que fazes. Tudo isto requer mais do que aquilo que as pessoas veem, não é? O Mário que está a mentorar, que está a acompanhar, requer todo um processo de gestão que muitas vezes não se vê. Como é que mesmo assim desenvolveste, ou quais foram as características, as estratégias que te foste desenvolvendo para conseguires, no meio disto tudo, encontrar os teus momentos de silêncio, serenidade, que tão importantes consideras? Uhum. Olha, em equipa. E quando falo equipa, falo mesmo de peças essenciais de suporte. Então, a Sandra, a minha companheira, ela, a minha esposa, ela teve de assegurar uma série de coisas que normalmente sou eu a assegurar, em termos de família, para que eu pudesse treinar. Isso teve de acontecer. Em equipa, pessoas-chave dentro da equipa tiveram que assegurar coisas que são chave para que as empresas funcionassem. Mas não foi perfeito.
Porque a perfeição é exatamente lidar com com as imperfeições do processo e com as incongruências das situações. Então eu tive que deixar cair determinadas coisas, principalmente oportunidades. Portanto, durante este processo não consegui estar em todo lado, porque não era continuar a estar nos lados que eu estava, porque não era possível. Então deixei cair essa ilusão de que conseguiria continuar a fazer as coisas como estava a fazer. Portanto, consegui ajuda em peças-chave. Houve uma pessoa um amigo meu que disse que ia fazer o Ironman também, não chegou a fazer. E ele disse-me, eu disse-lhe, depois de fazer o Ironman, disse-lhe o quão foi importante a ajuda da Sandra e da família, mesmo das miúdas. E ele disse, é impossível para mim. Isso é impossível para mim. Eu não tenho isso. Entendes? Eu não tenho isso. Então, nós nunca conseguimos alcançar nada sozinhos. Jamais em tempo algum. E deixar cair essa ideia de que isto é um processo isolado é completamente ilusório. Isso é uma cena completamente ilusória. Portanto, nós somos acompanhados, estamos cá e estamos cá, muito importante pedirmos ajuda. Agora, senti que em alguns momentos cheguei ali à fronteira. Em algumas coisas, em algumas variáveis. Eu não sei se foi tema ou não, mas se esse teu amigo tivesse perguntado como é que eu poderia ter isso, esse apoio que tu tiveste e que é fundamental para superarmos os maiores desafios da nossa vida, o que é que tu lhe terias respondido? Volta às bases. Volta à base. Constrói a base. Constrói a base. Torna-te mais vezes inútil. Observa mais, faz menos. Dá mais o exemplo. Mas o segredo está na base. Está na base. E a base é a coisa mais importante que existe. Numa família, a base é a coisa mais importante que existe. Um dos pilares, as bases sentem vários pilares. Um dos pilares é a verdade. A verdade é muito desafiante de praticar em família, que é um local. A família é um veículo onde existem muitas teias. Portanto, trazer verdade para um veículo em que a verdade muitas vezes é omitida, não é fácil. Porque tu és ostracizado, colocado de lado, mas tu vieste cá para romper padrões. Todos nós viemos cá para romper padrões. E portanto, volta à base quais são os pilares? Quais são os pilares do teu relacionamento? Quais são os pilares da tua família que estás a construir? Quais são os pilares da relação com os teus filhos? Volta à base. E demora o tempo que for preciso. Se isso é importante para ti, volta à base. Acreditas então que é através da verdade que se consegue relações mais fortes e relações que sejam também de apoio mútuo em situações de desafio? A verdade não é só. A verdade é um pilar. A empatia é outro pilar. Porque quando existe empatia, a cobrança ela tem tendência a cair. Talvez não a desaparecer, mas tem tendência a cair. Não é? O amor, super importante. A compaixão. Nós temos a capacidade de nos colocarmos de um lado do outro e, portanto, são pilares que são muito importantes. O compromisso. Que é o grande... para mim é um dos grandes legados que eu estou focado em deixar às minhas filhas. Não é a casa. É o compromisso. O compromisso é o grande legado.
pessoas estão muito focadas em deixar bens materiais aos filhos. Deixar os filhos bem. O que é isto? Deixar os filhos bem? É? Eu gosto mais daquele provérbio que é, em vez de dares o peixe, dá a cana de pesca. Sim. E nesse sentido eu pergunto, se pudesses ensinar uma coisa, uma coisa que fosse realmente essencial, que consideras que era a tua escolha, às tuas filhas, o que é que seria? Epá, uma coisa é difícil, mas ok. Mas Tens 3 filhas, uma a cada uma. uma a cada uma. Olha, uma, compromisso, claramente. Compromisso. Outra coisa, responsabilidade. Que é, pá, tu és o único responsável pela tua vida. És o único responsável pela tua vida. E outra tem a ver com exemplo. Exemplo, compromisso, responsabilidade. São 3 coisas que eu deixaria. Que é, se tu queres algo, torna-te nesse algo. Se tu dizes que vais, então vai e faz. E durante o processo, assume a responsabilidade. Não culpes ninguém por aquilo que te faltou ou que te abundou. 3 coisas essenciais. E por falar nesse processo, há pouco disseste que o processo era curativo, que nos aproximava, que era curativo. E tu passaste por esse processo, que foi um processo forte de dor, de se calhar de mais tempo de escuridão do que propriamente tempo de luz, não é? O tempo de luz diria que talvez seja o dia da prova, não é? Onde de alguma forma se evidencia o trabalho que foi feito, mas houve muito tempo de trabalho antes de preparação. Mas o processo é curativo. Como é que na realidade esse processo cura realmente? Olha, pegando outra vez naquela variável que eu te disse, que é o silêncio. O silêncio é extremamente revelador. Eu lembro-me de estar a passar num domingo, porque os meus treinos longos de bicicleta eram preferencialmente 90% dos treinos longos de bicicleta foram ao domingo. Estamos a falar de treinos entre os 150 e os 200 km. E eu lembro-me de um domingo estar a passar a Ponte de Santarém, portanto aí já levava 60 km nas pernas, a Ponte de Santarém, portanto estava sobre o Tejo, e de olhar de repente para as águas do Tejo e ver as águas do Tejo cheias de tainhas. Naquela zona começa-se a falar Muge. Muge é uma tainha que vive ali no Tejo. E ver as águas e ver o areal branco, e eu automaticamente tive uma sensação de ter regressado à infância. Porque a terra onde o meu avô nasceu, que se chama Alvega, Aritium Vetos, fica a 18 km de Abrantes, era um dos 2 locais nos quais eu me sentia realmente livre enquanto era criança e adolescente. Porque estava na natureza. E eu ia para lá mergulhar no rio. Portanto, Alvega o rio Tejo passa em Alvega. E tu passas o rio Tejo de um lado ao outro, ou passavas, agora já não, por causa do que fizeram da recolha de pedra para construção, que adulteraram completamente o leito do rio. Passavas com água em alguns lugares pelo joelho. Passavas o rio Tejo. E fui muito feliz ali. E lembrei-me automaticamente desses momentos de felicidade. Portanto, na maior dor, de repente, a minha alma levou-me lá. Eu lembro-me perfeitamente de um dia, eu nunca parava em treino, ter parado em cima da ponte. Aquilo tem não é um passeio, uma separaçãozinha. Coloquei a bicicleta de lado, coloquei aquilo lá e tirei uma fotografia para me lembrar daquele momento. Estás a ver? E a minha criança ficou completamente, uau, ok,
eu já percebi também porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu estou a fazer o Ironman. Eu precisava de ter regressado aqui para me ter aproximado de quem eu sou, para me lembrar também desta parte de mim, o quão importante foi e continua a ser. E fiquei super emocionado. Continuei o meu treino, mas lidei com partes de mim que precisavam desta terapia. Então o exercício físico e este contraste através da dor e simultaneamente através do silêncio tornou-se revelador para mim, para me ir lembrando de quem eu sou. Tinhas que idade de quando ias ter com o teu avô e davas esses mergulhos? Desde que nasci. 3, 4, 5, 6, 10 anos. Eu passava os dias no Rio Tejo. Eu saía de casa às 7 da manhã. Estava o dia a raiar. Atenção, na Páscoa estava frio, estava um gelo, lembro-me perfeitamente. No verão, exatamente a mesma coisa. Levantava de manhã com a cana da pesca e ia sozinho para o Rio Tejo pescar. Estás a ver? Com 10, 11, 12, 13 anos. Vinha à hora de almoço, comia rápido, em meia hora, o almoço que a minha avó tinha feito, arrancava e chegava às 8 da noite. Minha avó ficava super preocupada. Mas esta era a minha vida, porque era a minha escolha, porque era onde eu me sentia totalmente livre e conectado. Então sentes que já havia aí sinais para esta tua conexão com o gelo, para esta tua conexão também, de alguma forma, com o desconforto, não é? que te traz, de alguma forma, respostas. Sim, pá, o gelo é outro... O gelo foi outro veículo que me ajuda a lembrar de partes de mim. Através de um elemento que é a água e de outro elemento que é o ar. Então a exposição ao frio, de tão intensa e de tão forte e impactante que é, leva-me aqui a uma experiência de contraste e isto leva-me a relembrar. Eu preciso disto. Que simultaneamente eu conecto-me e simultaneamente eu aproximo-me. Porque quando nós nos conectamos, nós estamos a aproximar-nos de quem nós somos e a lembrar-nos, uau, não havia nenhuma razão lógica para eu ter começado a fazer o que fiz no gelo com 46 anos. Não há nenhuma razão lógica para um tipo, a não ser que se sinta chamado a. E nós já falámos sobre isso. Isto foi um chamamento muito grande que eu tive quando, assim que eu vi uma imagem do gelo, foi um chamamento. Vi uma imagem num livro de um tipo sentado e disse, eu tenho que fazer isto. Eu preciso fazer isto. Não é lógico. Mas eu vou fazer isto. Entendes? Tal como o Ironman, que é, não é lógico, não é? Eu tenho 2 empresas, tenho montes de coisas, tenho uma família, tenho três filhas, tenho uma série de compromissos. Não é lógico eu meter-me no Ironman. Não há lógica nisto. A não ser que o chamamento seja uma coisa não lógica. E que tu sabes que há uma parte de ti que é mais forte do que tudo, que sabe que precisa de fazer, não sabe porquê, mas que o processo é que vai tornar-se revelador no porquê. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma.
A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. Qual foi a primeira coisa que disseste à tua família, à tua mulher, às tuas filhas, depois desta azáfama, deste desafio que superaste com elas? Qual foi a primeira coisa? Obrigado. Obrigado. Achas que estavam preparados para repetir isto outra vez em 2026? O que eu... Um desafio deste nível. Se elas estavam... elas estavam. É porque elas já se habituaram a que eu funcione desta maneira. Estás a ver, David? Elas já se habituaram a que, desde crianças, e a Sandra desde que me conhece, que eu funciono desta forma. E, portanto, eu no fundo, funciono de forma impulsionadora para que elas também se possam descobrir através dos seus processos, através do que faz sentido para elas, não é? Mas eu não sei responder a essa pergunta, se elas estavam preparadas ou não. Tu estavas? Eu escolhi não fazer isso em 2026. Escolhi treinar o meu corpo de outra maneira, inscrevi-me logo na semana seguinte noutra prova, que foi um Extreme na Serra da Estrela, mas o Wolf Ironman, porque leva-me, em termos de preparação, muito menos tempo. Sinto que o meu corpo precisa de amadurecer. Ainda estou aqui a maturar a ideia de, em 2027, fazer o Northman, que é na Noruega, no frio, que é uma coisa extrema. Estás na tua praia. Epá, Praia não é a palavra certa, mas... praia não é a palavra certa. Estou no meu fiord. Não, mas 2026... portanto, decidi fazer 2 alvos. Já me inscrevi para um, e fazer as coisas de uma forma mais estruturada, para ter mais tempo para mim, porque eu preciso também mais tempo para mim, para digerir uma série de coisas que este processo me revelou, para maturar, para fortalecer. Então é mais fácil uma pessoa ficar viciada em provas. Agora descobre-se o meu treinador, como é que ele diz? Ele descobriu a última Coca-Cola do deserto, salva a publicidade, que não quer nada a fazer. Que é, provas de superação. A cena não é essa. A cena não é essa. Não é superação. Para mim, é revelação. É aproximação. É relembrar. E eu utilizo estes veículos para que isso possa acontecer. No outro dia, um convidado dizia que a necessidade de competição constante, ele até generalizou e disse que todos os atletas tinham traumas, sobretudo no que estávamos a falar de culturismo, necessidade de competição constante. Tu acreditas que essa necessidade de competição constante, ano após ano, pode realmente refletir ali traumas ou alguma coisa que não esteja a ser vista ou que não queiramos ver? Independentemente de ser atleta ou não de culturismo, eu acredito que toda a gente tem traumas. Toda a gente tem traumas. Eles podem ou não ser revelados, ou a pessoa pode ou não ter consciência dos mesmos. Todos nós temos traumas. Todos. E, portanto, estamos cá para lidar com isso, para aprender a fazer, a curar, não é? E a não propagar esses traumas para aqueles que mais gostamos, não é? Portanto, nós podemos nos viciar em coisas que pensamos que estão a fazer-nos bem, que estão a tornar-nos mais fortes, não é? Mais fortes. E é importante distanciar-nos de quando em quando para perceber
Porquê? Porquê é que estamos a fazer aquilo? Mais fácil para mim era ter terminado o Ironman e ter-me inscrito logo a seguir. Tenho um ano para me preparar. Estás a ver? Mas para mim não é o caminho. Para mim o caminho é a revelação. Então quero experimentar uma série de outros veículos. Estás a ver? Uma série de outros veículos. Um dos veículos que eu quero experimentar mesmo é mesmo um veículo. É mesmo uma... Que é uma história... Epá, é uma história do caraças que eu em 2024, quando eu tomo a decisão para fazer o Ironman, tomo e assumo a decisão e pago a inscrição. Nesse mesmo mês, tomo a decisão de tirar a carta de moto. Agora é mesmo um veículo, agora estamos a chamar as coisas pelos nomes. Tirar a carta de moto, estás a ver? E tirar a carta de moto. Epá, e porquê? Mais uma vez. Em que cidade? Eu não te sabia responder na altura. Se tu me perguntasse há um ano atrás, porque eu não te sabia responder. Eu hoje sei. Sei-te responder melhor. Se calhar não é a resposta final, porque nunca há uma resposta final. Mas o meu maior medo de vida era andar de moto. Eu nasci assim e não sei se tive alguma experiência trágica numa outra vida. Enfim, eu sei que eu tinha pânico de andar de moto e foi o meu primeiro emprego. Eu comecei a andar de moto como estafeta para uma 50, não precisava ter carta de moto, bastava ter licença para conseguir pagar os meus estudos à noite. Então trabalhava de dia para pagar os estudos à noite. Durou 3 anos e depois decidi outro caminho. Portanto, eu andava de moto com medo. E depois jurei para nunca mais. Até aos 51 anos vir outra vez a minha voz interior e dizer-me, está na altura de tirares a carta de moto e teres uma moto. Pá, e é uma coisa que não é lógica, meu. Não é lógica, David. Não é lógica. Tu estás a ver, supostamente és uma pessoa madura, supostamente tens a vida mais estabilizada, supostamente blá blá blá, mas o supostamente não tem nada a ver com isto, porque a voz não existe, ela não aparece, não tem uma idade para aparecer, e ela já me apareceu várias vezes. E quando eu falo da voz, não é apenas, por vezes pode ser um sussurrar, muitas vezes é uma sensação de eu tenho de fazer aquilo. E eu inscrevi-me, disse à Sandra. E a Sandra disse, estás maluco, não vais fazer isso. E eu disse, olha para ela, e ela disse, vais fazer, não vais? E eu disse que sim. Porque eu tomei a decisão. E portanto, eu sentia que tinha que fazer isso. Agora vê bem o que é que aconteceu. Eu tirei o código em março. Venho da Costa Rica em julho. Uns atrasos imensos para tirar o exame de condução. E em agosto tento fazer o exame de condução. Não há marcação. Venho de férias e nos dias seguintes, primeira semana de setembro, acho que eu faço o exame de condução. Faço o exame de condução e digo... Não, faço o exame de condução em agosto, antes de ir de férias, e em setembro, durante as férias, digo, ando à procura da moto e de repente procuro, olho e encontro aquilo. E eu não ligo a carros. Para mim, um carro, eu sou o típico anti-homem em termos de veículos, estás a perceber? Eu sou a antítese de um homem em termos de veículos, porque os homens adoram carros, adoram moto. Eu não. Para mim, um carro tem que ser seguro, tem que me dar segurança e conforto. Ponto final, parágrafo. Não me interessa a forma, não me interessa a marca, não me interessa nada dessa cena. Entendes? Nunca ligo nada disso. E andei a procurar numa moto e de repente olho e digo, é aquela moto. Venho de férias, ligo para o tipo.
que um amigo meu me dá o contacto, ligo para a pessoa é de Coimbra, e diz, pá, era a única moto em que podia fazer o test drive em Portugal. E ele diz-me assim, olha, numa segunda-feira, olha, eu quinta-feira vou a Lisboa porque a minha filha vive no Parque das Nações e eu posso lhe levar a moto. E eu, epá, extraordinário. Ele trazia uma moto de Coimbra até aqui, não tinha eu que ir a Coimbra fazer o test drive. Passado uma hora, ele liga ao telefone e diz assim, olha, a minha mulher acabou de me ligar e disse-me que nós vamos jantar hoje à casa da minha filha, ao Parque das Nações. Você pode fazer o test drive hoje? Eu levo-lhe a moto. Eram 2 da tarde. E eu disse, às 5 em Lisboa. E ele, ok, às 5 eu estou aí. Darito, sabes onde é que é? Sabes onde é que a filha dele mora? É a tua vizinha. Ali, ao lado do café, naquele quarteirão. Mora a 200 metros de mim. 150 a 200 metros. Daqui do escritório. Do estúdio. Agora diz-me se o universo não está a brincar comigo. Eu ligo, ele traz-me a moto, eu venho aqui, ao lado do escritório, eu faço o test drive, saio da moto e digo-lhe assim, é esta moto, vou comprar. Quanto é que é? E ele ficou assim a olhar para mim, encomendamos a moto. Ele disse, só em dezembro. Ok, vamos tratar da papelada, não tenho pressa, só em dezembro. Passado uma semana diz, olha, há uma moto que está em... o cliente desistiu e ela está em produção. Assumimos já isto e você tem a moto? Sim, claro que sim. Quando é que a moto chega? Ele diz-me, final de setembro, princípio de outubro. E eu, vamos a isto. Sexta-feira, o Ironman é no sábado. Sexta-feira ligam-me e dizem-me assim, olha, temos a moto pronta para ser entregue hoje em sua casa. E eu digo, repara bem, o arquiteto desta cena toda. Eu digo, não obrigado, eu amanhã vou ter uma prova importante e não me quero desfocar. Porque está totalmente focado. Ok. Segunda-feira podemos entregar? Sim. Faço a prova no sábado. Domingo, pá, consigo andar. Segunda-feira, entrega uma moto em casa. Recebo o prémio do meu maior medo a seguir a um processo brutal de transformação. O arquiteto é um gajo do caraças. Ei, cara, que cena, meu, não fazia ideia. Yeah. Ou seja, porquê é que eu te estou a contar isto? Por causa do veículo. Porquê? Porque uma das formas que tu me perguntaste há pouco, ok, mas pá, já não me lembro muito bem da pergunta, mas até que ponto é que tu te aproximas, é que tu vais O processo de ser curativo. Ser curativo, exatamente. Já reparaste o quão curativo foi este processo durante um ano e o quão sincrónico aconteceu exatamente a seguir à prova? Eu recebo aquilo, eu recebo um prémio do qual eu tinha super medo, era o meu maior medo na vida. Recebo a seguir e há uma coisa que eu sei, que já disse à Sandra, que é eu vejo-me, isto é o que a minha voz me diz. Eu vejo-me agora com a moto em 2 locais. Fazer uma viagem pela América do Sul de moto. Outro, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto. Vejo os locais, mas não sei onde são. Que é deserto, África. Templos. Andar de moto na areia. Vamos a uma nova temporada, uma nova versão do Mário. Então, de onde é que isto vem? Eu não te sei responder. Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Que é o processo curativo acontece para nos ajudar a relembrar de quem nós somos. Então nós viemos cá para aprendermos a transcendermos os nossos medos. E isso acontece, é uma oportunidade diária. E a vida permeia-nos com coisas incríveis. Se nós temos coragem para. Viemos cá para isso. E viemos cá para que possamos fazer isso, é necessário uma coisa muito importante, que é perdoar.
não gerarmos mais karma e perdoarmos-nos. E este é um processo, o processo do Ironman foi um processo também de auto-perdão, de encontrar partes escondidas de mim, partes que eu não me lembrava, não me recordava, identificar medos que eu tinha para poder me perdoar não sabendo a origem, desconhecendo a origem. Porque na verdade a origem não é o mais importante é a decisão em si e a integração da mesma na nossa vida. Não é? Então estou nesta fase de me relembrar quem eu sou de diferentes formas, diferentes formatos, de processos que não são lógicos, mas que eu já decidi há muito seguir. Segui completamente a minha intuição, segui completamente a voz que me conduz e ser quem eu sou. Isto é... E deixando o legado que eu te disse. Sentes que estás cada vez mais alinhado com o teu propósito, ou esse propósito já tem vindo a ser reajustado ao longo da vida? O que é que entendes como reajuste? Em certa fase da vida pensaste que o caminho era por ali, que era ali a tua missão, era por ali, e depois percebeste que se calhar não era bem por ali, era um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita. Mas isso acontece, é um processo diário. O reajuste é um processo diário. Então vamos deixar cair a ilusão, muito importante essa pergunta, vamos deixar cair a ilusão de que o propósito é um caminho à direita, é uma linha reta. Não é, porque quando algo é revelado, agora vamos ter que lidar com partes de nós que não o aceitam, ou não veem e não aceitam. E vamos ter que lidar com partes de nós que ainda ligam à opinião dos outros. E vamos ter que lidar com partes de nós que acham impossível. Portanto, isto é um processo de reajuste contínuo. Então, só porque existe uma revelação e só porque algo se lembra dentro de mim, não quer dizer que o caminho se abra. Porque o caminho abre-se se eu o fizer. Mas para o caminho se abrir, é necessário, por vezes, encontrar o trilho e, por vezes, levar a roçadora para abrir o trilho. Então, é termos esta consciência de que o propósito não é uma linha à direito, não é uma profissão. As pessoas pensam que o propósito é uma profissão. E eu ouço cada vez mais pessoas a dizer que o propósito pode ser mãe ou pode ser pai. Mas como é que pode ser mãe ou pode ser pai? Como é que o meu propósito de vida pode ser mãe? Ou pode ser pai? Não é? Como é que isso é possível? O propósito não é uma coisa. Não é uma profissão. Não é. É nós lembrarmos de quem nós somos e agora juntarmos um conjunto de coisas que dão sentido à nossa vida. Que coisas são essas? Elas estão no inconsciente ou estão no consciente. É esse o processo que ajuda as pessoas a tornar consciente. Quais são as coisas que fazem sentido para ti e que estão alinhadas com quem tu és? É este processo de ajudar a pessoa a lembrar-se. Isto aconteceu agora no Retiro no Gelo, com uma participante, que foi extremamente desafiante para ela fazer um exercício, enquanto para outros foi super fácil, mas para ela foi extremamente desafiante. Ela perdeu-se, ela rendeu-se, ela abandonou e ia abandonando o corpo, entende? Género. Num exercício de exposição ao frio na subida, na ascensão à torre. E neste processo de apoio, tanto eu como a equipa, que é engraçado, nós não nos fomos ao frio, exatamente para mantermos, para suportarmos a energia do grupo e para intervirmos caso haja necessidade. Estamos a lidar com um meio hostil. Ok? E o processo dela foi incrível. Incrível. O retiro terminou e passado 3 ou 4 dias ela deixou um áudio, enviou-nos um áudio, pá, de 10, 12 minutos, a revelar sobre o quanto é que ela, durante o processo, se lembrou de vidas passadas
no processo em que se abandonou. Acho que é o momento, é nesses momentos realmente de dor e de momentos desafiantes, momentos escuros, que nós conseguimos chegar realmente, a perceber realmente quem é que nós somos. Não só, mas também. Porque a vida, mais uma vez, a vida ela é feita de contraste. A revelação ela é feita de contraste. Ok? É o contraste que nos dá a resposta. Alto nível de intensidade, o silêncio. Tufo. Estás a ver? Exemplo, quando vamos imaginar, quando a pessoa vive num nível de fricção tão grande. O seu dia é um nível, é uma fricção tão grande, é um nível de privação tão grande que por vezes uma simples respiração abre-te completamente o portal para uma outra dimensão. Aquele momento de respiração, aquele breve toque de amor. Então não precisa ser dor. É o contraste. Ou então tu podes viver tão no mundo das borboletas que quando a vida vem e te abana, de repente tu com aquela experiência ou escolhes sofrer ou escolhes crescer. E é neste processo de escolha de crescimento que eu me lembro. Então são lembretes. Nós vamos nos lembrando. E é importante este processo hermético de contraste durante a vida. Porque se nós andarmos na vida sem este processo hermético, nós não temos contraste. E se não temos contraste, não temos revelação. Não temos revelação. Se andamos numa vida completamente balizada, fronteiriça, em que não existe risco. Não existe risco, não existe silêncio. Não existe revelação. É o contraste que nos traz isso. Tive a oportunidade de partilhar isto aqui contigo. Uma das fases mais reveladoras da minha vida foi precisamente quando passei pelo cancro. Houve muitas lições, aprendizagens, perguntas que ficaram durante muito tempo que eu ia fazer nessas perguntas e não obtinha respostas. Percebi que algumas perguntas não estava a fazer da forma certa. O que é que este processo abriu, desvendou na tua vida? E o que é que ainda tens para digerir? Porque falaste há pouco que há coisas que ainda estás a digerir. Precisas do teu tempo. O que é que sentes que ainda tens para digerir? E o que é que te revelou? Olha, uma das coisas que me revelou foi claramente eu ter uma parte de mim ter percebido porque é que eu aceitei fazer este desafio. Foi claramente para me aproximar e para me ajudar a lembrar de quem eu sou um pouco mais. Portanto, este foi o grande processo revelador. E isto acontecia em determinados momentos. Portanto, isto relativamente à revelação. E a outra pergunta era? Digerir. Digerir. O que é que eu ainda estou a digerir? O mistério. Estou a digerir ainda o mistério. Porque a nossa mente, ela está viciada numa coisa, que é... Está viciada em várias coisas, mas não pode viver sem uma coisa, que é encontrar significado para as coisas. Nós estamos permanentemente em busca do significado. Em tentar juntar os pontos. E o Steve Jobs disse uma coisa muito, muito importante, que é: não é possível juntar os pontos olhando para a frente, é possível juntar os pontos olhando para trás. Como é óbvio. Portanto, estes são momentos de juntar os pontos, mas eu só junto os pontos se eu me permitir ter momentos de reflexão para poder pensar e refletir sobre eles. Não é? Então, no ano 52, que é a minha idade, segundo a cosmovisão maia, eu estou a passar por um ciclo de retorno em que me estão a aparecer uma série enorme de situações em que eu estou a lidar com coisas que eu não consegui lidar nos primeiros 51 anos da minha vida,
e que não aprendi a lidar com. Então estão-me a aparecer pessoas e momentos assim em catadupa para eu poder aprender a lidar com isso. Isto é incrível, incrível. E fazê-lo com consciência, olhando para as pessoas e olhando para as situações, é mágico. É revelador. Ok? Portanto, compreender um milésimo ou uma fração de milésimo do mistério da vida, não é? Tem sido um dos processos de digestão que tem acontecido comigo. Perceber que a própria prova foi um ritual de passagem aos 52 anos. Então, nós estávamos aqui a falar em off há pouco sobre a importância dos rituais de passagem, não é? O que aconteceu no processo e na prova foi uma coisa gigante da vida. Foi uma coisa gigante. Vou-te contar aqui um episódio que a minha família conhece e vou contá-lo aqui e vou torná-lo público. Que é, eu no dia do Ironman, em Cascais, estão milhares de pessoas. Primeiro sai o pessoal do 70.3, do Alpha Ironman, que são 3.000, 3.500 pessoas. E quem vai fazer o Full Ironman, que são 1.000, 1.200, tem que esperar para depois nós ocuparmos os lugares. Então, existem segmentações. A primeira prova é a natação, não é? Aquilo é lindo. Uma pessoa vai para lá, vê o sol a nascer, ouve na Baía de Cascais, ouve o tipo a fazer o discurso, não é? You need to find your why. You need to put the fear. And fear it's just an impossible thing to live. So, you need to find your why. Então, é uma coisa vibrante, aquilo. E depois a primeira prova é a natação, e portanto existem secções em que quem é que se candidata a fazer a natação abaixo de 1 hora entra por um gradeamento 1h10, 1h20, 1h30, os últimos são 1h30. Eu, como não sabia nadar e como aprendi a nadar Neste processo, né? Eu aprendi a nadar, eu inscrevi-me no Ironman sem saber nadar, ou seja, eu conseguia nadar 20, 30, 40 metros, como é óbvio na praia, não é por aí. Mas 3,8 km, que é a primeira de 3 provas, 3 etapas, não sabia fazer. E portanto tive que aprender a nadar e tive que treinar muito para que isso pudesse acontecer. E é óbvio que eu escolhi os últimos, ou seja, candidatei-me a fazer aquilo numa 1h30, como é óbvio. Portanto, a Sandra e duas filhas minhas e o treinador foram ter comigo à praia, estavam lá comigo, despedimos, abraçámos-nos e eu entrei na caixa. Então, fui dos últimos a entrar na caixa porque era o tipo de 1h30, não é? Portanto, estava tudo ocupado ali à minha frente. E ao lado, quando eu olho para o lado, 2 metros ao meu lado, estava um grande amigo meu que não nos falávamos há uns 10 anos. Estávamos chateados. E eu olho para ele, ele olha para mim e ficamos a olhar um para o outro. Não é que o gajo ia fazer a mesma prova do que eu. Então eu dirigi-me a ele, dei-lhe um grande abraço e desejámos sorte um ao outro. Quando eu falo de processo curativo e de a vida nos trazer pessoas para lidarmos com situações e perdoarmos, estamos cá para lidar com os nossos medos, enfrentarmos os nossos medos e para perdoarmos. Falo na prática. Esta é uma situação prática que eu podia olhar para o lado e dizer assim, te lixar. Fizeste isto. Mas não existia qualquer tipo de evolução. O meu coração não estava em paz.
Então nós demos um abraço ali e desejamos sorte um ao outro. Qual a possibilidade disso acontecer? É quase a mesma que a situação da moto. Qual a possibilidade disso acontecer, David? Estás a ver? Eu fiz a prova. E durante a prova, pá, nunca mais nos cruzámos. E uma parte de mim dizia-me: onde é que ele está? Entendes? Onde é que ele está? Porque nós éramos mesmo muito amigos. Nós éramos como irmãos. Onde é que ele está? Porque eu quero me cruzar com ele outra vez. Estás a perceber? E foi muito engraçado perceber que na prova da maratona, portanto, 3 km e 800 a nadar, 180 de bicicleta E 40 de... e 42 de corrida. 42 e 200 a correr, a maratona. Foi muito engraçado perceber que antes de chegar à maratona, né, porque eu já te vou contar, mas antes de chegar à maratona estava aqui a lembrar de outra coisa, que a preparação foi tão comprometida e foi tão bem feita que eu vinha, que são 2 voltas são 2 voltas de 90 km de bicicleta. Aquilo tem um acumulado de 1650 metros de desnível. Então sobe-se à Malveira, sobe-se a Sintra, de Cascais, dá-se a volta, desce, vai-se pela Marginal, vai-se até Santos, volta-se e dá-se 2 voltas assim, e depois vai-se à Marina de Cascais para se fazer a transição para a maratona. E nessa transição, faltavam 30 km em Passo de Arcos, a descer a Passo de Arcos, eu lembro perfeitamente, só para uma à parte, vinha de bicicleta, e eu vinha tão feliz e tão à vontade na bicicleta. Eu fiz 6 horas e 30 de bicicleta, podia fazer bem menos, podia fazer assim, à vontade, abaixo das 6 horas, na boa. Mas eu vinha a usufruir. Sabes o que é que eu vinha a fazer? Vinha a assobiar o Verão Azul. Tu lembras-te do Verão Azul ou não? Não é do teu tempo? Não. Pá, quem está lá em casa... Esse tem um aspecto novo, mas ainda temos 20 anos de diferença. Que idade tu tens? 32. Ai, eu quero isso. A sério? Verdade. Eu tenho mais 20 anos do que tu. A sério? É verdade. No Verão Azul, havia uma música que era esta. Lembras-te, David? Lembras dessa cena? O David está ali nas câmaras. É uma cena. Quem está lá em casa, pá... Opa, vai ao comentário no YouTube e coloca quem é que se lembra do Verão Azul. Vais ver a malta toda. Quem é que se lembra do Verão Azul? Epá, aquilo era liberdade, porque eram uns miúdos a andar de bicicleta com um velho que era o Ranquete. O David ainda não parou de se rir, por isso eu acho que isso vai mesmo tocar aí uma faixa etária. Aí vamos definir as águas. Vamos perceber as idades aqui. Quem é que assiste ao podcast, não é? E era o Ranquete, não é? E eu vinha a descer na Marginal a assobiar o Verão Azul. Foi uma coisa incrível. A seguir faço a transição para a maratona, só que eu venho à rasca. Eu não parei 1 minuto, venho à rasca para ir à casa de banho para urinar. À rasca. E eu... Aquilo tem regras, não é? Tu tens que descer, tens de desmontar da bicicleta antes de cruzar aquilo. Se não levas uma penalização, tens de estar não sei quantos minutos à espera antes de cruzar uma linhazinha, estás a ver? Da transição. Porque um gajo tem que ir a correr, as pernas andam ali a bambolear, deixar a bicicleta. Só que o que é que eu vejo? Uma casa de banho no caminho. Uma casa de banho para os homens, aquilo eram 3 mictórios, estás a perceber? Assim abertos ao público, estás a ver? Não tinha nada fechado. Só me lembro de tirar a bicicleta para a relva. Tá, que aquilo era no estádio lá em Cascais. Atiro a bicicleta para a relva e vou e diz para o facto, estás a ver? Para começar. E eu e aquilo não abre, estás a ver? Porquê? Porque o dorsal estava preso. E eu lembro, tirei o dorsal, mandei aquilo para o chão, despi-me. Estás a ver? Lembro-me perfeitamente. E agarro na bicicleta e vou para me trocar. Quando eu vou para me... Visto-me, troco-me, meto as sapatilhas, meto o lenço na cabeça, hidratação, sigo. Vou sair e diz-me tipo assim, o seu dorsal. E eu, o meu dorsal? Corro para trás, para a zona da troca, não encontro o dorsal. E eu assim,
espera lá. Está no chão da casa de banho, só pode. Vou correr. Ia dizer ao segurança, pá, vai ali ao chão, está o meu dorsal. Está o meu dorsal. O gajo vai a correr, estava o meu dorsal no chão, senão não podia sair. Ele vem a correr, eu meto o dorsal. Bom, neste processo, nunca mais encontrei o meu amigo. Nunca mais. Começa a correr, maratona, que é a grande cena. Começa a correr a maratona e eu já sabia. Porque eu no Triton que eu tinha feito, que é um alvo, que era a única prova que eu tinha feito, saí da bicicleta e comecei a maratona a correr, a meia maratona ali, a correr a 4 e meio. Tá. Passado 2 km, veio o homem do martelo, arrumou-me logo. Bom, e eu, o meu corpo a pedir para correr a 4 e meio, 5, e eu, 6 e meio, parecia que ia andar, 6 e meio. Fui correndo, vi o pôr do sol, aquilo são 3 voltas de 14 km cada. Eu já te vou contar. Na terceira volta, quando noite cerrada, portanto eram 10 da noite, quando eu estou a vir e faltam para aí 3 km, 4 km, ouço assim, porque nós cruzamos com o resto do pessoal, ouço assim, Mário, pá, grande a prova que tu estás a fazer. Era o gajo que cruzou-se comigo. Na última volta. E ele ia para lá e ele ainda tinha, pá, aí uns 12 km, 11, 12 km para fazer, e me faltavam para aí 2 ou 3. 4, não sei. Bom, faço a prova, termino a prova. E a minha mulher diz-me, olha, e elas estavam a ver-se, ela e a mulher estavam a ver-se na aplicação, porque a aplicação dava para ver onde é que estávamos. E ela disse, olha, a cruzarem-se, na bicicleta, olha, a cruzarem-se na corrida. Mas nós nunca nos víamos. Até que nos vimos ali. E entretanto a Sandra disse, eu cruzei a meta, foi uma alegria, saí, e ela disse, olha, vai, ele ainda não chegou. Quer esperar por ele? Eu disse, não, o universo é sábio, e se achar que nos deve juntar, vai nos juntar novamente. E eu saí. Entretanto, fui andar para ir buscar a bicicleta. Tinha que andar aquilo tudo ainda para ir buscar a bicicleta. E depois fui entrevistado, levei um videógrafo, fui entrevistado, tive para aí 20 minutos a ser entrevistado, entro no estado que é um silêncio brutal, né? Estamos a falar, essa hora já devia ser uma meia-noite, é um silêncio brutal. Vou buscar as minhas coisas, né? Porque os sacos estão presos nos ganchos, tiro os meus sacos e sinto uma mão no ombro. E disse, então, como é que correu a prova? Era ele. Ou seja, nós encontrámos-nos no início e no final. E tivemos ali 20 minutos à fala. E, portanto, foi um processo extremamente curativo para mim. Para mim. Entendes? Revelador. Misterioso. Como é que justificas isto? Eu não tenho justificação. Era a pergunta que eu tinha para te fazer. Como é que, de facto, há tantos simbolismos à volta disto, não é? Deste marco, usaste a expressão há bocado, O ritual. Ritual de passagem. Sim. Não é? Isto é um ritual de passagem. Isto foi um ritual de passagem para mim. A mota, que era um dos teus maiores medos, volta agora, anos depois. O início, quando tu começaste a construir a tua vida, e agora que tens uma vida estável, volta-te a pôr ali de uma forma diferente aquela experiência com a mota. Este encontro, uma amizade que tinha sido uma grande amizade que ficou quebrada e volta-se a juntar neste momento. Yeah. E de facto isto é preciso digerir, não é? Estes mistérios, o que é que isto nos está a querer dizer? E portanto, repara uma coisa, uma pessoa inconsciente diz assim, pá, a vida está a brincar comigo. Mas espera aí, eu sei, isto é outra história, que entretanto cruzou-se uma pessoa no início do ano, e é uma história, David, eu conto esta história e tu não acreditas no que é que aconteceu. Foi no Retiro do Gelo do ano passado, com quem eu cruzei com esta pessoa, que entretanto me faz uma sessão online ele diz-me, eu tenho que fazer esta sessão contigo sobre a cosmovisão maia e me diz exatamente o ano em que eu estou e o que é que pode acontecer. Então eu entro no ano, quando eu digo eu entro no ano, entro no meu ano no dia de aniversário.
com a consciência do que pode acontecer. Portanto, eu estou ao meio do meu ano. Eu, neste momento, estamos a ter esta conversa em dezembro de 2025, passaram 6 meses. Desde o meu aniversário. 7 meses. Desde o meu aniversário. Estou ao meio do meu ano. O meu ano ainda não acabou. Estás a ver? O meu ano ainda não acabou. Portanto, eu faço anos em maio, faltam 4 meses e meio. Estás a ver? Ou seja, o Iron Man foi um ritual de passagem. Não foi o único, mas foi um muito importante. Foi um muito importante. Sabes que isto, mais do que coincidências, eu acredito em sincronicidade. Acho que Estamos alinhados. há de facto coisas que muitas vezes nós não vemos, mas que querem dizer alguma coisa. Pá, e isso tu me contaste agora, eu identifico-me profundamente e consegui mesmo sentir aquilo que tu passaste, porque eu sempre fui um bocadinho cético em relação a momentos de passagem e na vida, fases e tudo mais. Então eu lembro-me de, aos meus 30 anos, 29, antes de fazer os 30, que tinha feito a minha competição no auge da minha forma física, campeão nacional, não sei o que, lembro-me de fazer o meu cardiozinho e tinha sido campeão nacional, estava ali a 2 ou 3 semanas e depois tinha umas férias marcadas já no México em janeiro, aproveitar. E lembro-me de estar a fazer aquele cardio no auge da performance e no ginásio há um sócio que se chega ao pé de mim, pá, e este senhor é sócio fundador do ginásio, está lá desde que o ginásio abriu. Do teu ginásio. Do meu ginásio. Que é o Pump Addicted. Pronto. Vai enquadrar aqui, não é? Sim, no Montijo. E tu também tens um podcast. Que é o Conversas da Elite. Que é para o pessoal ir ver, Conversas da Elite, e podem procurar pela conversa com o Mário Caetano, já vamos em 2. Mas isto para te dizer, Mário, porque é que me identifiquei tanto com isto que tu disseste das sincronicidades e de facto, olha, isso é uma das coisas que ainda hoje eu não tenho uma resposta, mas que aquilo foi muito estranho. Esse senhor está lá desde o início, tem cerca de 8 anos a marca. E eu vejo esse senhor lá quase todos os dias. Só que ele faz muitas coisas na dele. E eu digo que eu conheço quase todos os sócios e cumprimento, pelo menos os mais antigos, cumprimento e às vezes trocamos palavras. E aquele senhor praticamente não falamos, ele muito fazer as coisinhas dele e vai-se embora. Naquele dia, primeira vez ao longo deste tempo que eu tenho alguma conversa assim com ele, no sentido, estava a fazer o cardio, acho que era elíptica, e ele estava ao meu lado. E como é que aquilo surgiu? Não sei. Ele perguntou-me: então fazes aniversário em janeiro? Sim, pá. 30 anos, 30, sabes? Os 30 anos é um momento de viragem na vida. E eu ouço falar disso dos 18, ouço falar disso dos 16, ouço falar disso nos 20, ouço falar disso dos 40. Os 30 anos, pá, os 30 anos é um momento de viragem na vida. Há qualquer coisa que acontece, não sei explicar, há qualquer coisa que acontece. E eu com 29, faltava um mês. Uau, pois, sim, de facto, então vá, um abraço. Faço aniversário 19 de janeiro. Na semana a seguir sei, nas minhas bases de rotina, que tinha um tumor testicular. Eu, porra, como assim? O que é que o universo me sussurrou aqui ao ouvido do género? Prepara-te, vai haver uma transformação, não é? Yeah. Isto é uma cena, meu. O senhor ainda lá hoje está. Nós praticamente nunca mais voltamos a ter uma conversa assim deste género. Bom dia, boa tarde, né? Que é raro, porque eu com quase todas as pessoas que estão lá como sócios fundadores tenho à vontade e falamos bastante. E este senhor, a única vez que eu me lembro de ter assim uma conversa com ele, assim, bom dia, boa tarde, foi quando ele me disse isto. Naquele momento, 2 ou 3 semanas antes de eu fazer aniversário. Não, mas prepara-te. Como é que interpretas isso? É um mistério, sabes, que eu partilhei contigo, que quando aconteceu, quando passei pela situação de saúde, fiz muitas perguntas. Algumas que fui obtendo respostas mais rápidas, outras, muitas fui obtendo respostas com o tempo. Esta ainda não te sei dizer, mas de facto eu acho que a vida nos vai dando sinais do género. Agora está na altura de passares para um nível seguinte. Vai haver aqui qualquer coisa. A voz não se manifesta apenas através de nós. Sim. E por isso tu partilhas faz-me sentido. Yeah. E levava-me aqui para outra questão, Mário, que é, nós muitas vezes consciente ou inconscientemente estamos agarrados a crenças. Quais foram ou qual foi a crença que tiveste que deixar para te tornares no Mário que és hoje? Mas durante o processo?
Durante o processo. Vamos nos basear no processo. Assumir o processo é que é o que importa. Ok. Então vou-te falar da prova. Agora vou-te falar da prova, então. Porque essa cena vem... Eu vou-te contar uma história que tem a ver exatamente com esta crença. Nós pensamos muitas vezes... Nós, por vezes, pensamos muitas vezes que estamos sozinhos. Que fazemos as coisas sozinhos, que andamos sozinhos no mundo. Que estamos isolados. Que é um processo só nosso. Nós somos únicos. E somos. Mas que estamos sozinhos. E... Quando fiz a natação... Esta é uma história do caraças. Quando fiz a natação, terminei a natação e vou fazer a transição para a bicicleta durante a prova. E aparece-me um homem, exatamente na saída da transição da natação para a bicicleta. Vamos, Mário! Vamos! Vamos, caraças! Eu olho. Estás a ver? Venho eu com a bicicleta para me pôr mais à frente em cima da bicicleta. Olha e digo assim: eu conheço aquele gajo de algum lado. Vamos! E eu assim, meto-me na bicicleta. Estás a ver? Começa a prova da bicicleta. Subo a Malveira. Subo a Sintra. Deixo a Marginal. Vou. Deixo a Marginal. Passa a Praia de Carcavelos e subimos ali em Carcavelos para dar a volta para baixo. Sobe-se ali em Carcavelos. Vamos ali uma das rotundas de Carcavelos, subimos, dou a volta, isto na primeira volta, dou a volta para baixo e no meio do nada, onde não havia ninguém, David, não havia ninguém, está o mesmo gajo. Vamos, Mário! Vamos! E eu a pensar. Foi exatamente isto. Hã? Eu fiz assim, continuei, mas o meu cérebro parou. Fui, Marginal, vim a Santos, na Marginal, em Passo de Arcos, na Marginal, no meio do nada, está o gajo. Mário! Vamos! Vamos! E eu, what the fuck is this? E eu assim, já me lembrei, é o Carlos, meu. É o Carlos Favinha. E eu assim, Carlos, ele embora! E eu assim, eu estou a enlouquecer. O Carlos estava na saída em Cascais. Está em Carcavelos. E agora está em Passo de Arcos. E eu assim, eu estou a alucinar, meu. Eu estou a alucinar, estás a ver? Só posso. Vou para a maratona. Começa a maratona. Pá, e o pessoal em Cascais, aquilo é uma loucura da vida. São milhares de pessoas. Com sino. Tim, din, din, daqueles das vacas. Tim, din, 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 din. Tudo a puxar por nós. E depois tudo acaba. Depois isolas-te. Depois és tu e com os outros concorrentes. Silêncio absoluto. Estás a ver? Primeiros 14 quilómetros. Vou, mas no final, quando se dá a volta, em direção ao guincho, perto dos 7 km para se dar a volta, vamos! Oh Mário, pá, vamos! E eu, foda-se, Carlos, o que é que estás aqui a fazer? Estás a ver? E ele, a correr ao meu lado, vamos! Eu assim, oh Carlos, pá, és mesmo tu? Sou eu, Mário, estou aqui para te dar força, meu! Vamos! E eu dou a volta e passo a correr. E o meu cérebro parou outra vez. Género. Estás a ver? Tu vais com os teus pensamentos. Já vais, sei lá, em 12 horas de prova. 10 horas de prova, talvez. E eu... O Carlos Favinha fez uma certificação com a Sandra de Baby Yoga, enquanto para professores da escola Baby Yoga.
E depois viu no lançamento do documentário do Spiritual Mindset, quando eu coloquei aquilo no cinema, ele foi à estreia e aparece a comentar nas minhas redes sociais de vez em quando. Mas é o que eu conheço do Carlos. Segunda volta, noite. Noite. Quilómetro 20 e tal. Mário! No meio da escuridão. Bora! O gajo estava à minha espera. Vamos, vamos! E eu assim, Carlos, anda aqui, caraças. Não foi bem caraças. Carlos, anda cá, cara. Diz-me uma coisa. Diz-me só uma coisa. És mesmo tu? Eu sou o Mário. E eu assim, David, eu estou a alucinar. Eu estava a alucinar, estás a ver? És mesmo tu? Sou meu. Naquela hora, pá, já estás na maratona, já levaste com o homem da marreta já apareceu, estás a ver? Já levaste uma marretada, já não sabes que terra és. Então, basicamente, arrastas-te ali. Porque é a terceira prova, a terceira etapa é mais difícil. Carlos, eu já te vim de todo lado, meu. Pá, o que é que tu estás aqui a fazer? E ele disse, Mário, eu estou onde tu mais precisas. Foda. Mário, eu não estou onde estão todas as pessoas. Porque aí tu tens o apoio de todos eles. Eu estou onde ninguém está. Pai, David, não é que é verdade, meu. Estou aqui a falar do Carlos Favinha, meu. Que é um gajo que eu conheço de lado nenhum e que tirou um dia para me apoiar nos sítios mais isolados. Entendes o que é isto? Esta história vai-me acompanhar até o meu coração parar de bater, meu. Terceira volta, escuro como o breu. O Carlos a correr ao meu lado. Quilómetro 30 e tal. A correr. A andar, porque eu basicamente corria assim já. Estás a ver? Já estava todo empenado. Carlos, eu tenho uma pergunta para ti. E o gajo ao meu lado, sim, Mário, diz. Epá, tu és uma inspiração, Mário. Tu és uma desde do caraças. Pá, tu tomaste a decisão, tu és uma inspiração. Mas escuta, Carlos, eu tenho uma pergunta para ti. Pá, como é que tu te movimentas de um lado para o outro? Eu juro, filho, esta pergunta. E ele assim, Mário, eu tenho a aplicação. Eu sei onde é que tu vais passar. Eu conheço mais ou menos a zona. Apanho um Uber e depois vou correr e apanho-te ali. E eu pensava, caraças. Carlos, epá, obrigado, coração. Entendes? Eu estou onde mais ninguém está. E isto são os desígnios de Deus. Ou do divino, o que tu lhe queiras chamar. Então, quando tu me perguntas, epá, que crença é que tu tens para... Que crença é que caiu durante o processo? Por isso é que eu brinquei contigo e te disse, não, espera lá, agora vou-te contar da prova. Porque esta história merece ser contada. E o Carlos merece ser elogiado. Porque quantos Carlos é que nós temos na nossa vida e não os vemos? Nós nunca estamos sozinhos, David. Jamais em tempo algum. E o Carlos naquele dia demonstrou-me isso. Fisicamente. Eu se calhar também tive ali um Carlos naquela situação, não é? Yeah. Que uns com mensagens de força, outros com mensagens para nós refletirmos. As mensagens chegam até nós de muitas formas, não é? Yeah. Até no silêncio. Yeah. E tu, hoje em dia, quando pensas nisto, associas ao universo, aos mistérios do universo, associas a Deus. Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Eu associo isto ao grande arquiteto. O que é para ti o grande arquiteto? O grande arquiteto é a energia é a origem, de onde tudo parte e de onde tudo vem e para onde tudo vai. Nós estamos cá, nós somos um avatar, é aquilo que eu acredito. Um avatar autêntico. Então, estamos cá para aprendermos a lidar com o nosso avatar, sendo orientados por uma energia divina, o eu superior, algo que é superior a nós, em que nós podemos escutar ou não. Mas se nos lembrarmos do que é que viemos aqui fazer, o caminho ele torna-se mágico. Por mais doloroso que ele seja, o caminho torna-se mágico. E hoje, com
estes desafios que te passaste, estas mensagens divinas que vais recebendo, se olhasses para aquele Mário que estava a estudar à noite e a andar de moto para conseguir pagar os estudos, o que é que lhe dizias? Epá, dizia-lhe que tudo correu como tinha que correr. Porque esse Mário que estava a estudar à noite ouviu uma voz numa aula de microeconomia quando tinha 21 anos a dizer-lhe: está na altura de saíres daqui. Este não é o teu lugar. E eu respeitei essa voz. Portanto, até que ponto é, quando tu dizes, tu recebes mensagens divinas, toda a gente recebe mensagens divinas. Podemos ouvi-las ou não. Toda a gente. Então, nós temos tendência a endeusar as pessoas, a endeusar, a criar gurus do desenvolvimento pessoal, a encontrar novos messias. Entendes? Que é uma coisa extremamente perigosa. Quando a única, como se fosse uma coisa, como se fosse a única, não é a única, é muito redentor pensar desta forma, mas quando uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer é escutar. Estar no silêncio, escutar, ouvir, respeitar, fazer mesmo que não tenha lógica, fazendo algo de forma ecológica, como é óbvio, mas irmos deixando cair camadas, acelerando este processo, ganhando coragem para nos aproximarmos de quem nós somos. E no dia a dia, qual é a tua rotina, as tuas estratégias para conseguires manter essa clareza, esse enraizamento, essa consciência? Olha, a primeira coisa que eu faço de manhã, depois de beber um copo de água e ir à casa de banho, é, portanto não é a primeira, é ir lavar a cara, portanto deve ser a quarta. Das primeiras, pronto. Das primeiras. É criar alinhamento. Ou seja, criar um nível de coerência entre o cérebro e o coração. Uma meditação? Sim, é este nível de... Não é só meditação, existem 3 passos que são essenciais para que isto possa acontecer. Os monges fazem isto, sabem-no fazer, e portanto nós não precisamos de viver 20 ou 30 anos num mosteiro para que isso aconteça. Nós podemos criar esta coerência entre o cérebro e o coração, que é uma coisa muito simples de fazer, mas que exige compromisso, que pode ser feita em 5 minutos, que eu ensino as pessoas a fazerem e que é muito poderosa, que é nós começamos o dia alinhados. Um alinhamento interno. Isso é a coisa mais poderosa. Para conquistarmos, fala-se muito em alta performance, uma vez mais, já falámos sobre isto, David. Em conquistar. A concretização e a manifestação vem desta capacidade de alinhamento. Nem sempre é possível. Somos humanos. Temos medos. Eles aconteceram durante o processo do Ironman. Foram revelados uma série de medos. Eu escolhi lidar com eles. Eu acho que as palavras que as minhas filhas mais me ouviram dizer nos últimos 2 meses, agosto e setembro, de preparação foi: não me apetece. Eu não sabia que a este nível de desenvolvimento pessoal que eu tenho, podia ainda ter isto tão enterrado. Não me apetece ir treinar. Não me apetece. Não me apetece. Não me apetece. Não me apetece. Mas vou. 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 Não falhei um. Não me apetece. Mas vou. Quando eu estou a falar agosto e setembro, de todos os treinos que estavam compilados pelo meu treinador, que eu contratei, o João Coelho, ele um dia vai vir aqui, ele não pôde vir a estas gravações, houve um compromisso, estava marcado, mas houve algo que ele teve que fazer, ele virá aqui. 95% dos treinos foram feitos por mim. 80%
Não me apeteceu. Estamos a falar aproximadamente em 1000 horas de treino. Em 800 horas de 1000 horas, eu disse, não me apetece. Mas foste. Yeah. E essa é a cena. Essa é a cena. Sabes que isso do acordar e dedicarmos esse tempo para nos centrarmos, acho que é das coisas mais importantes e também ao mesmo tempo mais esquecidas hoje em dia. E nós que acabamos de ter também aqui algum papel de partilhar, inspirar e trazer pessoas que de alguma forma acreditamos que podem também contribuir para aqueles que nos seguem, às vezes, mesmo acreditando nisso, também podemos entrar no nosso processo de autossabotagem e, oi, espera aí, o que é que está aqui a acontecer? Sim, sim. E partilhar contigo uma pequena história, que é, eu há uns dias, recentemente, comecei a perceber-me que andava muito cansado, desgastado com o trabalho, e na realidade o trabalho não era assim tão mais do que o normal, mas eu parece que estava cada vez mais assoberbado com aquilo. E comecei a tomar consciência de uma pequena coisa que eu deixei de fazer, mas uma pequenina coisa que alterou tudo. Eu tenho o hábito de acordar, lá está, nos 95% dos dias, cara, 98%, de acordar, o meu banho geladinho, é a minha forma de encontrar ali o contacto com a água fria, ponho a minha meditação, faço ali a minha preparação do meu sumo, de limão, não sei o quê. E só depois, isto já passou se calhar ali uma hora e pouco, só depois então, e-mails e ver o que é que tenho aqui. E houve aqui uma altura, entras naquele ciclo vicioso de tenho muito trabalho, então quando acordei deixa-me logo ver se já me responderam aquele e-mail, pá, e se já mandaram aquela mensagem. E comecei a dar por mim, já estava há 1 ou 2 semanas nisso. E cada vez andava mais cansado e desgastado. É um loop. E já nem dormia bem. Yeah. Comecei, o que é que está aqui a acontecer? É do excesso de trabalho? Ou sou eu que não estou a impor limites? Yeah. Porque vai haver sempre. Vai haver sempre. E eu disse, espera aí, é já... Assim, parece que esqueci-me daquilo. Desfoquei-me daquilo, da importância daquilo. Espera aí, é já amanhã. E de um dia para o outro, voltei a deixar o telefone sossegadinho, faço o banho gelado, ponho a minha meditação, preparo as minhas coisas. E só depois é que nas redes sociais foi o suficiente para sentir logo o meu dia a melhorar do 8 para 80. Yeah. As tarefas são as mesmas, mas consigo lidar com elas de outra forma, porque comecei o dia com poder pessoal, Yeah. com capacidade de decisão. Exato. Então acho que isso é importantíssimo, que tu dizes, de começar o dia por nos centrarmos em nós próprios. É uma coisa tão simples, não é? Sim. Não é preciso nenhum método XPTO, mas que nos traz tanto resultado. Sim. E eu fiquei aqui no meio disto tudo com uma curiosidade, porque entretanto falámos disso da última vez. Foi mais um mistério que ficou no ar, que eu acho que um dia, se não tiveres resposta agora, um dia ainda vais ter. Chegaste a descobrir o que é que aconteceu àquela banheira que tu foste de propósito levar? Onde é que o Ronaldo estava na altura? Estava no europeu, na seleção. No europeu, e tu chegaste cá de uma viagem e foste de seguida lá levar a... Cheguei de um mês de trabalho na Costa Rica e fui diretamente conduzir para a Alemanha. 2.400 km. Chegaste a saber mais alguma coisa disso? Não. Nunca. Sabes, foi entregue, se não foi... Não, desliguei-me do processo. Desliguei-me do resultado. Não é do processo, desliguei-me do resultado. Desliguei-me do resultado. Não... Deixou de ser importante para mim. Aliás, nunca foi o resultado, nunca foi importante. Porquê? Porque basicamente eu recebi esse pedido para fazer isso e fiz. Não tinha lógica uma vez mais, mas fiz. O que é que deu? Não sei. Ainda não sabes. Ainda não sei. Vamos ver. Ainda não sabes. Há alguma pergunta que ainda não te tenham feito e que tu gostavas de um dia responder? Sei lá, eu acho que há tantas, não é? Acho que há tantas que nós começamos a pensar. Há tantas, há um rol de perguntas gigante. Sim, várias. Se pudesses escolher uma, qual era? Uma pergunta. Que nunca me fizeram. Onde é que está Deus? Nunca me perguntaram onde é que está Deus. Porque há um pressuposto de que Deus está no céu. Não é? E que o diabo está no inferno. Quando céu e inferno foram é um processo puramente humano. Idealizado.
espalhado, doutrinado. Então não existe céu nem inferno, na minha opinião. Tal como não existe Deus e o diabo. O que existe é algo completamente diferente, que é a força criadora de tudo. Portanto, Deus não é ele nem ela, nem é uma coisa. Deus é a origem e o fim. E está em todo lado. Está em todo lado. E está provado através de uma não sei se lhe podemos chamar ciência, não é? Mas a gematria, já ouviste falar? Gematria? O nome não é estranho. Gematria. A gematria, o Greg Braden fala nisso. Está relacionado com aquilo da partícula de Deus? Sim. Que foi encontrada em todas as coisas? Sim. Eu já te falei sobre isso. Não, eu já tinha lido algumas coisas sobre isso. Sim. Então, isto é outra história, não é? É outra história que é... todas as religiões têm uma determinada linguagem e uma determinada escrita. E cada palavra equivale a um número. E tudo isto misturado e descodificado através da gematria leva-nos à identificação de determinadas letras e determinados números que têm a ver diretamente com o DNA. Então todos nós temos a partícula de Deus dentro do nosso corpo. O nosso DNA é demonstrativo disso. Então equivale a 4 números, que equivale a 4 letras, por exemplo, em inglês. A gematria demonstra isto. God eternal within the body. E porque... Que são God eternal within the body. São 5 letras. Sim. Mas tiramos o de. Sim. Sim, então, palavras. Sim. 4 palavras. Palavras, não letras, desculpa. Sim, Desculpa, quatro não palavras. letras. Eu fiz a confusão, palavras. E porque estamos a falar de alguém que, pelo menos em Portugal, tem feito um dos trabalhos mais acentuados da ligação com o gelo, que quebrar este medo do gelo e perceber o quão bom pode ser a nível de benefícios. Diria que, para concluir, qual é que é a maior lição, aprendizagem que o gelo te trouxe até hoje? Rente. Rápido. Rápido. Não há nada para lutar. Não há nada pelo que lutar. Rende-te e quando te rendes, tu utilizas o contraste, utilizas o choque para acordar e a rendição para te revelar. Energia masculina, energia feminina. A rendição tem a ver com o feminino. O gelo tem mais a ver com o feminino do que com o masculino. Na minha opinião e na minha percepção. Rende a quem tu és. Não pensei que tivesses que esperar pelo fim da conversa para ouvir assim uma resposta. Não estava à espera. Eu confesso que não estava mesmo à espera de... O gelo tu associas a masculino, vai o gelo e vai... E tu que lidas tanto com o gelo, que já viste e já tiveste tanta experiência e contacto com o gelo, dizes-me precisamente o contrário. Não, o gelo é a rendição. Porque de facto a natureza não vale a pena nós resistirmos contra a natureza. Não é? O gelo não é conquista, nem é superação. As pessoas chegam ao gelo para se superarem e só percebem que se conseguem superar rendendo-se. Essa é a verdadeira superação, está na rendição. Mário, excelente conversa. Obrigado, David. Mais uma para o nosso portfólio. Não é? Quem não viu o episódio anterior, acho que é bom que vá procurar Vai buscar. E ver, porque lá falas da tua preparação, como é que foi toda a jornada e agora a experiência de ter vivido aquilo. Yeah. Muito obrigado uma vez mais por teres aceito aqui o meu convite, por teres vindo aqui e por me convidares para o meu podcast. Obrigado.